Descubra a emocionante história de José do Egito, um homem que enfrentou injustiças e traições, mas sempre manteve sua fé em Deus. José era um jovem amado por seu pai Jacó, mas invejado por seus irmãos. Sua vida foi marcada por desafios e reviravoltas impressionantes, revelando o poder da providência divina. A juventude de José foi marcada por sua proximidade com seu pai Jacó, que o amava profundamente, sendo o filho favorito de Raquel. José era presenteado com uma túnica colorida, símbolo de distinção e apreço. No entanto, essa demonstração de afeto despertou a inveja e o ressentimento em seus irmãos. Além disso, José começou a ter sonhos proféticos intrigantes, como o das feixes no campo e o das estrelas se inclinando diante dele, o que aumentou ainda mais a animosidade dos seus familiares. Assim, desde cedo, José enfrentou desafios familiares e emocionais que moldaram seu caráter e prepararam-no para os desafios futuros. A traição e venda de José foi um dos momentos mais sombrios de sua vida, enviado por seu pai Jacó para verificar o bem-estar de seus irmãos. José foi recebido com hostilidade e inveja. Os irmãos, consumidos pelo ciúme, planejaram inicialmente matá-lo, mas Rúben interveio e sugeriu jogá-lo em uma cisterna vazia. Enquanto Rúben estava ausente, os irmãos decidiram vendê-lo a mercadores ismaelitas por 20 peças de prata. Para encobrir o ato cruel, mancharam a túnica colorida de José com sangue de animal e enganaram Jacó, fazendo-o acreditar que seu filho havia sido devorado. Esse ato de traição não apenas separou José de sua família querida, mas também iniciou uma jornada repleta de desafios e provações que moldariam seu caráter e sua fé. José chegou ao Egito como escravo, vendido à casa de Potifar, um oficial importante mesmo em uma terra estrangeira e em condição de servidão. José demonstrou habilidades excepcionais e ganhou a confiança de Potifar, tornando-se responsável por administrar toda a casa. Sua integridade e sabedoria logo chamaram a atenção, mas também despertaram a inveja da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo. José, fiel aos princípios morais e éticos, recusou as investidas da mulher. No entanto, ela o acusou falsamente de tentativa de assédio, o que resultou na prisão injusta de José mesmo atrás das grades. Ele continuou demonstrando sua fidelidade a Deus e sua capacidade de superar adversidades com dignidade e confiança. Após ser injustamente acusado e lançado na prisão, José enfrentou um dos períodos mais desafiadores de sua vida. Mesmo diante das paredes frias e sombrias da cela, ele manteve sua fé inabalável em Deus. Com o passar do tempo, José demonstrou sua capacidade de liderança e empatia ao cuidar dos outros prisioneiros, ganhando respeito e confiança mesmo em meio à adversidade. Foi na prisão que José teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, revelando seu dom especial, dado por Deus. Sua habilidade profética se mostrou verdadeira quando as previsões se concretizaram. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro foi executado ao seu cargo. Mesmo esquecido pelo copeiro após sua liberação, José permaneceu firme em sua fé, confiante de que a justiça divina prevaleceria no momento certo. Após anos de provações e fidelidade a Deus, José finalmente teve a oportunidade de se apresentar diante de Faraó. O poderoso governante do Egito. Faraó estava perturbado por sonhos enigmáticos que nenhum dos seus sábios conseguiu interpretar. O copeiro, lembrando-se da habilidade de José em decifrar sonhos, recomendou-o ao faraó, conduzido à presença do rei. José ouviu atentamente as visões perturbadoras de Faraó. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas mirradas. Com a sabedoria concedida por Deus, José interpretou os sonhos como um aviso divino sobre 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado com sua interpretação e com sua integridade, Faraó nomeou José como governador do Egito, conferindo-lhe autoridade sobre toda a terra e tornando-o o segundo homem mais poderoso do reino.
Assim, José passou de um simples escravo injustiçado a um líder respeitado e influente, cumprindo o propósito divino em sua vida. Durante os anos de fartura, José implementou um plano de gestão de recursos eficiente, armazenando grãos em abundância para enfrentar a iminente escassez que assolaria não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas. Sua sabedoria e previsão permitiram que o Egito se preparasse para os 7 anos de fome que estavam por vir, garantindo a segurança alimentar do povo e estabelecendo a reputação de José como um líder visionário. Quando a fome finalmente chegou, ela se espalhou pela região, afetando também Canaã, a terra natal de José. Consciente da situação precária de sua família e da necessidade de alimento, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de sustento. Assim, José teve a oportunidade não apenas de reencontrar seus irmãos, mas também de testar sua lealdade e arquitetar um plano para reconciliação e perdão. A saga emocionante culminou em um encontro marcante entre José e seus irmãos, revelando a transformação interior do jovem que passara por tantas provações. Ao se revelar diante dos familiares atônitos e emocionados, José proclamou palavras tocantes de perdão e reconciliação: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Nesse momento comovente, ele demonstrou não apenas sua grandeza como líder político, mas também como exemplo vivo do poder da graça divina para transformar corações endurecidos em fontes de amor e compaixão. Após a revelação de sua identidade aos irmãos, José, emocionado, abraça cada um deles, demonstrando o poder da reconciliação e do perdão. Com lágrimas nos olhos, ele compartilha como Deus o guiou em sua jornada desde a juventude até se tornar governador do Egito. Os irmãos, surpresos e arrependidos por suas ações passadas, são acolhidos por José com amor e compaixão. Ele os assegura de que tudo o que aconteceu foi parte do plano divino para salvar vidas e fortalecer a família. Unidos novamente, José convida toda a família de Jacó para morar no Egito, na próspera terra de Gósen. O reencontro com o pai Jacó é marcado por emoção e gratidão, pois após anos de separação e sofrimento, a família é restaurada e abençoada por Deus. Jacó, em seus últimos dias, abençoa seus filhos e expressa sua gratidão pela providência divina que os trouxe de volta juntos. Assim, a história de José do Egito não apenas ressalta a importância do perdão e da reconciliação, mas também revela como Deus pode transformar as situações mais adversas em oportunidades para manifestar seu amor incondicional. A mensagem central da história de José do Egito transcende o tempo e as culturas, revelando verdades profundas sobre a providência divina e a redenção. José, um homem que enfrentou injustiças e traições, permaneceu fiel a Deus em meio às adversidades, tornando-se um exemplo de resiliência e perdão. Sua jornada de escravidão à liderança política é um lembrete poderoso de que os planos de Deus são maiores do que podemos imaginar. Assim como José foi exaltado por Deus para salvar muitos durante a fome no Egito, somos lembrados de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança brilha para aqueles que confiam no Senhor. A história de José nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar força na fé e consolo, na certeza de que o amor divino sempre prevalece sobre o mal. Que cada desafio que enfrentamos seja uma oportunidade para crescer em graça e sabedoria, seguindo o exemplo inspirador de José em nosso próprio caminho rumo à realização do propósito divino. Após estabelecer-se como governador do Egito e garantir a segurança alimentar durante os anos de fome, José enfrentou novos desafios ao lidar com a complexidade política e social do reino. Sua liderança sábia e justa permitiu que o Egito prosperasse, mesmo em tempos difíceis, conquistando o respeito de seus súditos e vizinhos. Além disso, José enfrentou dilemas éticos ao equilibrar as demandas do governo com sua fé em Deus, mantendo-se firme em seus princípios morais. Sua influência se estendeu além das fronteiras do Egito, tornando-o uma figura respeitada em todo o Oriente Próximo.
Nesse período de poder e autoridade, José permaneceu humilde e grato pela orientação divina que o conduziu até ali, reconhecendo que sua jornada foi marcada não apenas por desafios pessoais, mas também por um propósito maior que ele mesmo. A história de José nos lembra da importância de permanecer fiel aos valores e princípios, mesmo diante das tentações do poder e da riqueza, revelando como a integridade e a sabedoria podem transformar vidas e nações. Ao final da jornada de José do Egito, somos lembrados da importância de manter a fé e a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua história não é apenas um relato do passado, mas uma fonte de inspiração para enfrentarmos os desafios da vida com coragem e determinação. A trajetória de José nos ensina que, apesar das adversidades e das injustiças que possamos enfrentar, a bondade e a fidelidade sempre prevalecerão no final. Assim como José foi exaltado por Deus e transformou o sofrimento em salvação, podemos encontrar conforto na certeza de que o amor divino está sempre ao nosso lado. Que cada capítulo da vida de José seja um lembrete do poder da resiliência e da confiança em Deus, guiando-nos em direção à luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Que possamos aprender com José a arte do perdão, da compaixão e da gratidão, tornando-nos instrumentos de paz e esperança, onde quer que estejamos. Que a história de José do Egito ecoe em nossos corações como um testemunho eterno do amor inabalável de Deus por seus filhos. Inscreva-se para mais histórias bíblicas emocionantes e deixe nos comentários qual história você gostaria de ver no próximo vídeo. Que a história inspiradora de José do Egito nos lembre que Deus está sempre presente em nossas vidas, transformando o mal em bem e guiando-nos através das adversidades. Acesse www.companheirobíblico.com e baixe nosso app gratuitamente.